tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente trazendo mais um conteúdo importante da matemática básica. Você que necessita de um apoio nas suas tarefas escolares, ou então você está se preparando para alguma prova, exame, concurso público, enfim. Esta aula tem como objetivo, então, ajudar você. Mas é necessário que você acompanhe a aula até a sua conclusão, até o final, porque você tenha uma ideia precisa do assunto que estamos tratando, tá bom? Então, fique conosco até o final e, além do mais, também acompanhe todo o nosso curso aqui no canal Mundo da Matemática sobre análise combinatória. Além de análise combinatória, também temos outros assuntos aqui. É só você procurar aqui no canal, na playlist, outros assuntos sobre a matemática básica. Mas especificamente, este assunto, análise combinatória, vamos estar falando sobre permutação simples. Então vamos ao quadro e entender a sua introdução aqui, tá? O início. Permutações simples. O que seria isso? Permutações simples é o tipo de agrupamento ordenado, sem repetição, em que entram todos os elementos em cada grupo. Então, na verdade, a palavra permutação, ela tem o seu significado de troca, de uma transferência. Pode ser uma troca de posição. Então, aqui, a permutação, ela é um grupo de elementos ordenados, ou seja, a ordem em que eles estão, ela é importante, ela faz sentido no caso desse exemplo, tá? Em que é uma troca de posições, tá? Ou seja, a ideia é saber quantas, e não quais as trocas, mas quantas trocas possíveis pode acontecer dentro de um grupo de elementos, tá? Quantas trocas de posições. Bom, nós vamos entender melhor com um exemplo aqui, ó. Determinar as permutações possíveis de 3 elementos usando as letras A, B e C. Muito bem. Então vamos aqui fazer várias possibilidades de troca de posições utilizando essas 3 letras. Então, por exemplo, a primeira é essa aqui. A, B, C, como já está ali no início. Uma outra possibilidade é manter o A e trocar apenas de posição as letras B e C. Ok? Uma outra possibilidade é fixar uma das 3, já fixei a A, fixar uma delas, como por exemplo, fixar a letra B e colocar A e C. Pronto. Uma outra possibilidade é ainda fixando a letra B, fazendo a troca, a permutação entre A e C. Pronto. A única letra que ainda não foi fixada como a primeira letra foi a letra C. Então, C e vai A e B. Ok? E ainda fixando a letra C, apenas fazendo a troca do A e do B. Pronto. Tá? Aí está todas as possibilidades de permutação utilizando essas 3 letras, A, B e C, tá? Ou seja, a permutação consiste em você fazer trocas de posições e ver quantas são possíveis aqui dentro dos elementos que estou estudando. Ok? Muito bem. Mas você imagina se houvesse mais letras aqui, por exemplo, 7 letras. Quanto isso ia ser trabalhoso? E a probabilidade de errar seria grande. Imagina eu montando todas as possibilidades. Bom, para resolver essa questão, nós podemos utilizar o princípio fundamental da contagem. Ora, se nós temos aqui 3 possibilidades, 3 elementos, então, deixa eu só afastar aqui, nós temos uma possibilidade para a primeira posição, outra possibilidade para a segunda posição e temos a terceira possibilidade, ok? Como não podemos repetir, preste atenção aqui, ó, que em nenhum desses casos aconteceu uma repetição
por exemplo, A, B e C, nessa ordem, só aparece uma vez. Não tem uma outra repetição parecida com essa aqui. Tá? Então não pode ocorrer repetições. Você tem que trocar as posições sem que aconteça uma repetição, tá bom? Bom, então aqui, ó, para a primeira situação, quantas possibilidades eu tenho? Bom, se eu tenho 3 elementos, eu tenho, deixa eu fazer só com outra cor. Se eu tenho 3 elementos, eu tenho 3 possibilidades. Certo, pessoal? Para a segunda posição, eu já não tenho 3 possibilidades. Por quê? Porque eu não posso repetir, não pode ter repetições, ok? Então, para a segunda posição aqui, eu só tenho eu só tenho 2 possibilidades. Porque eu estou tirando de 3, estou tirando uma que está ocupando a primeira posição. E para a terceira posição, já que estão sendo ocupadas das 3 possibilidades, já estão sendo ocupadas aqui as 2 primeiras posições, eu só tenho uma possibilidade, ok? Por quê? Porque não pode haver repetições. Se aqui houver, por exemplo, 3 possibilidades e aqui 3 possibilidades, eu estou dizendo que pode acontecer isso daqui, certo? Muito bem. Então, não pode haver repetições das letras. E também não pode haver repetições daqui, ó, da ordem que está aqui. Por exemplo, não pode aparecer A, B e C nessa posição em outras situações. Bom, utilizando aqui o princípio fundamental da contagem, é só realizar a seguinte situação. Eu multiplicar um pelo outro. Eu vou ter 6 possibilidades. Ou seja, pessoal, aqui eu não estou considerando quais são as possibilidades, mas quantas possibilidades, quantas possíveis combinações eu posso ter aqui. Pode ver que eu fazendo uma a uma, eu obtive 6, a mesma situação que está acontecendo aqui. Vamos dizer assim, em termos práticos, a permutação, P de permutação com N possibilidades, este é o símbolo da permutação, com N possibilidades, eu vou ter aqui o resultado vai sair de um fatorial. Então aqui, ó, isso daqui, ó, 3 vezes 2 vezes 1, na verdade, é o cálculo de 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1, ok? Então, resumindo, permutação simples, permutar é trocar, tá? Trocar algo por uma outra coisa. Permutação pode ser a troca de posições de elementos que estão em um determinado grupo. Então, permutação simples é o tipo de agrupamento ordenado. É necessário entender que tem uma certa ordem, ok? Sem repetição dos elementos e que entram todos os elementos em cada grupo. Então aqui, né, nesse exemplo, eu teria que formar várias possibilidades de sequências com A, B e C. Então eu formei aqui todas essas possibilidades, ok? Mas eu estava explicando que se você tivesse, por exemplo, mais letras para fazer essas combinações, por exemplo, 7 letras, 10 letras, você talvez teria mais trabalho, mais dificuldade de elaborar todas essas combinações, ok? E sem errar, porque a possibilidade de errar seria grande de você fazer várias combinações. Então eu citei que, no caso como este, podemos utilizar o princípio fundamental da contagem, que é exatamente isso daqui. Eu tenho 3 possibilidades, 3 para a primeira posição. Como não pode haver repetições, eu excluo uma da próxima. Então, se aqui são 3 possibilidades, aqui são 2. E como eu já estou colocando uma possibilidade para a primeira e para a segunda posição, estou excluindo 3, estou excluindo de 3, estou excluindo 2. Então, para a última, uma única possibilidade. Depois disso,
fazemos aqui, ó, a multiplicação. Isso implica exatamente no princípio fundamental da contagem, que é o fatorial. Isso daqui é o fatorial, ok? Então, permutação esse é um símbolo, Pn, ou seja, permutação N índice, permutando elementos, é o mesmo que calcular o fatorial desses elementos. Pessoal, eu fiz aqui esse esqueminha aqui para nós explicarmos este outro exemplo de permutação simples. Vamos lá. Quantos números de 3 algarismos distintos, essa palavra significa diferente, podem ser formados usando seus algarismos, que é o mesmo que elementos, usando o 2, o 4 e o 5, ok? Então, quantas combinações possíveis, quantos números podemos utilizar desses algarismos? Então, eu fiz um esquema aqui, por exemplo, olha só. Mantendo aqui, ó, o 2 como o primeiro dígito, o dígito que está nas centenas, eu posso ter o 2, o 4 como o dígito das dezenas e o 5 como o dígito das unidades. Então aqui, ó, o 4 como segunda opção. Aí eu posso também, formei o 245, eu posso também, mantendo ainda o 2 como o dígito das centenas, eu posso trocar o 4 pelo 5, o 5 antes do 4. E aí eu já tenho outro número, outra possibilidade, ok? Bom, com o 2 fixado, só posso ter essas duas opções. Agora imagine se eu tiver o 4 fixado como primeiro dígito, na casa das centenas. Então vai acontecer isso aqui, ó. Vamos lá. O 4, no caso das centenas, vai ser 400, né? Na casa das centenas. Aí eu posso colocar como segunda opção o 2 e como terceira opção o 5. Pronto, já tenho outro número. Aí eu posso manter o 4 como o primeiro dígito, o dígito das centenas, manter o 4, ok? E permutar aqui, ó, fazer permutação com o 2 e o 5, trocar a ordem. Ou seja, permutar é a troca, né? Estou trocando de posição. Então, já tenho outro número, tá? O 452. Muito bem. Já fixei o 2 e o 4 e fixando o 5 como o primeiro número na casa das centenas, olha só o que vai acontecer. Eu vou ter o 5 como o primeiro, eu estou fixando o 5 e vou fazer a troca, a ordem de trocas com 2 e com 4. Primeiro 2, como o que vai ficar na casa das dezenas, e das unidades o 4. Aí tem outro número, e finalmente eu tenho aqui, pessoal, ainda fixando o 5, eu terei 5, faço a troca de posições do 2 e do 4, o 4 vai ser a dezena, vai ficar ocupando a posição das dezenas e o 2 das unidades. Olha só, tá aí todas as possibilidades. Se você tentar fazer outra, você vai acabar repetindo, tá? Então não tem como fazer uma outra combinação de números para você criar esse número de 3 algarismos, tá? Se você combinar aqui 2, 4 e 5, as únicas possibilidades são essas. Mas o caso aqui da permutação simples não é saber quais, tá? Quais as possibilidades, mas quantas possibilidades. Imagina se eu tivesse aqui 6 dígitos. Por exemplo, 2, 4, 5, 8, 9 e 7. Tá? 6 algarismos. Se eu tivesse que fazer todo esse esqueminha aqui, com 6 algarismos, certamente eu ia ter muito trabalho e poderia ter uma grande possibilidade de errar alguma coisa. Então, como uma forma assim, mais fácil, um caminho melhor para que eu consiga saber quantas possibilidades? Exatamente o princípio fundamental da contagem. Então, o que eu fiz no exercício anterior. Se eu tenho, por exemplo, 3 possibilidades, 3 dígitos, 13 algarismos, então eu tenho
uma possibilidade aqui, a outra aqui, outra aqui. Quantas eu tenho para a primeira casa aqui? Eu posso usar qualquer um deles para a primeira casa, qualquer um deles. Então eu tenho 3 possibilidades. 3 possibilidades. Ok? Já aqui, eu já não tenho 3 possibilidades, eu tenho que excluir uma da primeira posição. Então, das 3 possibilidades, dos 3 elementos, dos 3 algarismos, eu tenho que excluir um que já está ocupando a primeira posição. Então, aqui eu só tenho 2 possibilidades. Por exemplo, se eu estou colocando o 5 aqui, só me resta aqui colocar ou o 3, ou o 2, ou o 4. Ok? E para a última posição, eu só tenho apenas uma possibilidade. Eu tenho 3 algarismos, tenho que excluir dos 3, 2 algarismos, então aqui só pode ter a possibilidade de apenas um algarismo. Depois de feito isso, eu faço a multiplicação dessas possibilidades, eu vou ter 6. Lembrando que isso daqui é o mesmo que 3 fatorial. Beleza, pessoal? Então, quando você tem um exercício de permutação simples, basta você aplicar o conceito do princípio fundamental da contagem, ok? Teremos outras aulas a respeito. Gostaria que você que tem acompanhado e tem ajudado você nas suas tarefas escolares, dê um like aqui, dê um joinha, isso ajuda muito o canal. O YouTube leva muito em consideração e, é claro, quando o YouTube percebe que está ajudando o seu público, ele faz com que esse conteúdo seja recomendado para outras pessoas. Então, o seu joinha, ele é muito importante. Caso você não seja inscrito, como eu falei no início, se inscreva no canal para acompanhar todo o nosso curso de análise combinatória e de outros que temos aqui. Então, clique no botão inscreva-se, clique também no sininho, para que sempre quando tiver uma nova aula, você seja notificado. Pessoal, um grande abraço, até a próxima aula.